Vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui fazer a redação de duas apelações, né? Os conteúdos que nós vamos tratar são sempre os mesmos, gente. A gente vai, né, para a teoria do crime, se encontrar tese, vai para a teoria da pena, se não encontrar tese, enfim, vai para o regime prisional, mas sempre tem, pelo menos na teoria do crime ou na teoria da pena, as teses básicas, tá? Muito raro não haver. Por isso que eu recomendo, né? Pô, bate o olho no checklist, você tem lá o 564, entra procurando problema. Você já falei, já, será que tem problema de competência do juízo? Justiça Federal prevalece sobre o júri, né? Que prevalece sobre a Maria da Penha, que prevalece sobre o GCRIM, tá? Tem só que tomar cuidado com a lógica, né? Que prevalece sobre a vara criminal. Tomar cuidado com a lógica, porque às vezes é um caso de pena de menor potencial ofensivo, que seria do GCRIM, mas na verdade está na Maria da Penha. Ou se não é um caso de violência doméstica, mas é um caso de homicídio, então é crime, né, doloso. Olha bem. Aí é tribunal do júri. Tem que ficar esperto com isso daqui, tá? Aí as outras coisas todas, por exemplo, ilegitimidade de parte, né, ou se não falta de provas. A falta de provas, já falei tanto que é importante isso daqui. A falta de provas na resposta à acusação é motivo para rejeição tardia da peça acusatória e na defesa prévia é motivo para não receber a denúncia. Não receber a denúncia antes de receber. Depois que recebeu, você pede a rejeição, mas é uma rejeição tardia da peça acusatória. Isso aqui também serve de fundamento para absolvição. Então, falta de provas é uma nulidade e também é uma absolvição, de acordo com o 386, inciso, né, enfim, 1, 2, 4, 5 e 7, né, do 386 do CPP. Bom, isso aqui é muito importante. Problema com citação também é um caso importante. Aí você tem também o Coringa, né? O 564, inciso 4, é o Coringa. E o Coringa, junto com o Coringa, tem lá o artigo 5º e 55 da Constituição Federal. O que é isso daqui? Toda vez que você tem uma coisa escrita no processo e não respeita aquilo que está escrito no processo, então automaticamente eu tenho uma nulidade. E essa nulidade, ela pode também acarretar uma absolvição, certo, pessoal? Por quê? Porque eu tenho o procedimento do reconhecimento de pessoas. É um procedimento específico. Se não for feito daquela forma, eu tenho um equívoco, eu tenho uma nulidade que está equivocada. Consequentemente, o reconhecimento de pessoas também é um caso que é uma prova, de certa forma, foi feita uma prova de modo errado, tem que ser desentranhado os autos, e isso vai acarretar o quê? Uma absolvição. A consequência jurídica da prova ilícita é a absolvição. A mesma coisa acontece quando a pessoa entra no domicílio da outra pessoa. Se não tem mandado judicial, aqueles aparatos probatórios que foram encontrados dentro da residência de alguém são situações que tiveram um início ilícito, né? Pelo teor dos frutos da árvore envenenada, aquilo deve ser desentranhado do processo e, consequentemente, você comprova que não tem fundamento para a absolvição. Desculpa, para a condenação. Tá? Falta de provas também. Bom, você procura isso tudo, você procura também teses extintivas da punidade, artigo 107. Depois você vai para a teoria do crime, né? Você procura tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Sempre lembrando, você tem que procurar lá um problema com o iter criminis também, que é arrependimento eficaz, desistência voluntária, né? E também, né, depois disso, tem o tal do arrependimento posterior. Mas arrependimento posterior eu não coloco na teoria do crime, eu coloco na teoria da pena, porque ele é um caso de fração e as frações elas ficam na terceira fase da dosimetria da pena, certo? Bom, basicamente é isso daqui. Fica esperto, gente, com a dosimetria da pena. Já disse, a menoridade, não é menor de idade, não, tá? A menoridade, menor de 21 e maior de 70, né? A idade, né? A senilidade, né? Que é o de senil, que é de idoso, e a menoridade, que é de menor de 21, são situações que atenuam a pena na segunda fase da dosimetria. Também contam pela metade o prazo de prescrição. E na dosimetria da pena, entre a primeira e a segunda fase, aqui, ó, né? Entre a primeira e a segunda fase, a pena não pode ficar além do máximo, né? E nem aquém do mínimo. Então tem que dosar. E aí, para dosar, a pessoa tem que ter circunstância para dosar. O crime de furto, que é a pena de 2 a 8, não pode começar a dosagem com 2 anos e 6 meses, porque o juiz quer. Não. Tem que ter um fundamento para tanto. Senão começa em 2 anos. Mantém 2 anos aqui. Mesmo se tiver confissão, não tem como atenuar. É o que você tem que tomar cuidado, é que às vezes eles focam na confissão da atenuante, dizendo que não pode atenuar, só para escrever mais alguma coisa para você esquecer de falar da terceira fase da dosimetria. Mas não tem como você esquecer, porque isso aqui é a tua obrigação. Você vai para fazer a prova da OAB, para depois litigar contra o Ministério Público. Se você não souber que você tem que falar da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, da teoria da pena, e dos benefícios, isso aqui são coisas que você não pode esquecer. Não é uma questão assim, nossa, essa tese eu esqueci. Não, não é questão de esquecer. Isso aqui é a tua obrigação, isso aqui. Tá? Olha quantas coisas tem para decorar. Um artigo, dois artigos, teoria do crime, teoria da pena e benefício. Uma, duas, três coisas, quatro coisas, cinco, seis, sete. Não pode esquecer esse negócio disso aqui. Você é inadmissível esquecer isso daqui. Se para você é difícil, pensa o seguinte, ó, pensa nos artigos. Ó.
33, 44. Aqui é o 59, mas você pensa no 55, que está perto. E o 66, que é 2030 da pena. Ó, 33, 44, 55, 66, 77. E 88 também, né? Eu até esqueci de falar isso aqui, que é um esqueminha que eu usava para decorar, né? Ó, 33, 44, 55, 66, 77 e 88. Ó, o 33 realmente está aqui, o 44 também. O 66 também, que ele está na dosimetria. O 77 também. Quem não está, o 55, mas o 55 é só se arredondar para 59, porque a primeira fase da dosimetria é apenas 59. E o 88, foi 88 não tem. Então, não é 88, é 89 da lei 9.099. Ou seja, você tem que ficar sempre esperto, porque o benefício da suspensão do processo ele tem que ser oferecido. Se o réu faz jus ao benefício, ele tem que ser oferecido. Se não for oferecido, eu tenho o quê? Uma nulidade do artigo 89 da lei 9.099, tá? Então, nota, pessoal, que não é difícil isso daqui. Eu tenho que sempre procurar essas teses e as teses sempre estarão aí, tá bom? Vamos lá, então, ver, né, o nosso caso aqui. Luísa e Alfredo, servidores públicos casados, ambos com 20 anos de idade, olha só. Ambos com 20 anos de idade. Se um dos dois for réu, eu já sei que tem tese aqui, ó, da menoridade. Aqui a idade, ó, já vai ser uma tese, ó. Uma tese tá aqui, ó. 77. Essa tese não pode faltar. Beleza? Maravilha. Aí, decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, apto a navegar por águas internacionais, tendo embarcado no Porto de Santos. Gente, o fundamento aqui de ser o transatlântico, apto a navegar por águas internacionais, você tem que imaginar que essas informações não estão aqui à toa, né? Então, aqui, ó, você tem aqui tudo isso aqui, ó, 79 transatlântico, embarcado no da Porto de Santos. Provavelmente Constituição lá para Federal. baixo vai ter mais menções sobre isso daqui. Durante o curso da viagem, a bordo do navio e em alto mar, mais uma vez reiterando aqui, né, a informação, no dia 11 de dezembro de 2020, Alfredo desferiu um golpe de rosto da Luísa, que veio sofrer fratura dos ossos da face. Bom, beleza. O acusado foi contido pela tripulação e, ao aportar no Porto de Flores, estado de Campo Belo, a vítima foi encaminhada para o atendimento hospitalar. O pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do estado de Campo Belo, em detrimento de Alfredo, foi negado, porque Alfredo era réu primário e sem antecedentes. Então, isso aqui é bem interessante, pessoal. Não serve para essa peça, mas serve para uma outra questão, quando você for fazer na prova do AB. Entenda, pessoal? O clamor público não é motivo da prisão preventiva. Então, você ficar inconformado com o homem bater numa mulher, não significa que o homem tem que ficar preso preventivamente. Tá? Ele também não é fundamento para a dosimetria da pena. Tá? Assim como bater em mulher não é fundamento da dosimetria da pena, não é fundamento também para determinar o regime prisional. Tá? Enfim. Crime hediondo, pessoal, não é fundamento para determinar regime prisional. Tá? O que é fundamento para determinar regime prisional é o tamanho da pena. Até 4, até 8, acima de 8, reincidente fechado. E às vezes, né, o reincidente, mesmo com regime, mesmo sendo reincidente, ele pode ficar no semiaberto se a pena for até 4 anos. Tá? Então, nota que as circunstâncias abstratas não servem de fundamento. Tem que sempre ter um caso em concreto ali. Bom, o laudo pericial juntado aos autos constatou que Luísa sofreu lesões corporais. Olha só, então eu já sei que teve laudo, então eu não vou falar do problema da unidade por falta de provas. Tá, por enquanto não dá para falar sobre isso aí, sobre essa situação específica da absolvição por falta de provas. Aos autos, constatou que Luísa sofreu lesões corporais que a impossibilitaram de exercer suas atividades por prazo superior a 30 dias. Gente, aqui também, se você vai para o Código Penal, tá? Você vai encontrar aqui no Código Penal os tamanhos da pena, né? Olha só, G-crime até 1 ano, lesão corporal de grave, ó, a pena vai até 5 anos, então já sai do G-crime. Vai para vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Na verdade, vai para vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo se a pena for até 2 anos, tá? Porque é um crime de violência doméstica. Só que nessa situação específica, nós estamos nos transatlânticos, então o artigo 109 da Constituição Federal diz que a competência é da Justiça Federal, tá? Mas se eu estou comentando que o tamanho da pena, ele não prevalece sobre a competência especial da Lei Maria da Penha, tá bom? Bom, aqui eu só olho porque veja, né, que ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias, né? Isso aqui também caiu na prova da primeira fase do OAB do ano passado, que a pessoa tomou um tiro no pescoço e nem ficou machucado direito, né? Mas, olha só, causou perigo de vida, né? Então, é uma lesão corporal que causou perigo de vida. Lá no exemplo não era uma, não sei, na verdade, o que que era, mas não era tentativa de homicídio, né? Porque tentativa de homicídio, você pode até errar o tiro que é tentativa de homicídio. Agora, se você quiser lesionar o corpo de alguém, se você tirou para acertar o ombro de alguém, você quer realmente machucar o ombro de alguém, a pessoa nunca mais joga basquete na vida. Você erra e acerta no pescoço, lesão corporal não é grave. Por quê? Causou perigo de vida. No caso, perigo de morte, né? Bom, maravilha.
Bom, vamos lá. Mas também que houve completo restabelecimento após esse prazo. Então, olha só, a pessoa está de boa ali, mas foi uma lesão corporal grave. Dessa forma, o Ministério Público ofereceu denúncia perante o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, imputando ao Alfredo a conduta tipificada no artigo tal, com acaujamento de pena do parágrafo 9 e 10º. Parágrafo 9 e 10º, eu vou lá ler, né? Ou 9 e 10º, será que tinha que aumentar a pena? Violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, olha só, né? Ou com quem convive ou tem convido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, reclusão de 2 a 5 anos. Gente, só a título de curiosidade, isso aqui serve para homem e para mulher, tá? Se você bater no seu pai, vai se enquadrar aqui, certo? É uma pena, lesão leve, 2 a 5 anos, mesmo batendo no seu pai. Meu pai é homem, tudo bem. Não vai para a competência da Maria da Penha, mas não significa que não se aplica o parágrafo 9 que foi trazido, né, pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem várias situações, ela tem vários conteúdos jurídicos, e um deles é a competência da Maria da Penha, mas não são todos eles. Então não significa que tudo que está na Lei Maria da Penha é de competência da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela trouxe esse aumento de pena aqui no Código Penal, tá? Então, só para ficar mais didático, né, que aqui eu não queria perder essa folhinha aqui. Vou desenhar onde isso aqui? Eu queria falar. Vou desenhar aqui mesmo, aqui. Cabe para desenhar aqui no lado esquerdo aqui. É, só para você entender. Ó, o Código Penal está aqui, gente. Esse é o Código Penal. Quando o pacote anticrime veio, foi uma lei. A lei do pacote anticrime, né, ela fez o quê? Ela alterou artigos do Código Penal, ela alterou artigos da Lei de Organização Criminosa, ela alterou artigos da Lei 7.210. Então, nota que o pacote de crime ele trouxe alterações em várias leis especiais e também no Código Penal. A mesma coisa acontece com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela trouxe conteúdos da Lei Maria da Penha, só que ela também alterou, né, essa lei, ela alterou essa lei. Não alterou essa aqui não, tá? Só título de curiosidade. E ela alterou o Código Penal. Então, nota que o conteúdo da Lei Maria da Penha ele é um que ele se aplica em várias leis, inclusive trazendo o caso de aumento de pena na lesão corporal, mesmo sendo homem a vítima, tá? Mesmo a vítima sendo homem, tá bom? Bom, vamos lá. É, bom, gente, o fato de ter o aumento de pena da Maria da Penha não significa que é um crime de competência da Maria da Penha, tá? Certo? Então, isso aqui é uma coisa que. Essa questão, esse enunciado não frisou tanto isso, mas teve uma vez que um homem bateu em outro homem, né? Um irmão bateu no outro homem. A tese era do estado de necessidade, mas também tinha que alegar a falta de representação, porque mesmo sendo violência doméstica, tinha que ter representação, porque era homem, tá? Lesões leves contra a mulher não tem representação, são penal pública incondicionada. Bom, nos casos previstos no parágrafo terceiro e primeiro deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no artigo 9º, aumenta-se um terço ainda. Então, aqui eu tenho mais um caso de aumento de pena. Eles estão dizendo que a pena é esse tamanho aqui, 2 a 5 anos. Então, nota que é, já é uma lesão grave, que é de 2 a 5, não é de 1 a 5, igual está lá em cima, porque é doméstico, e ainda assim aumenta de um terço. Beleza. Até aqui, tudo bem, tá? Não tem o que fazer. Só que isso aqui não são as únicas circunstâncias, porque se você está acostumado, se você já leu 20 vezes esse artigo 65 aqui do Código Penal, 61, na verdade, né? Se você já leu 20, 30 vezes, 40 vezes isso aqui, você está vendo que aqui está escrito. Olha só, um dos casos de aumento de pena, nós temos um inciso só para reincidência, para você ver o tanto que é importante a reincidência. Depois nós temos o outro inciso para várias coisas, né? Aí as alíneas que dentro desse inciso estão, uma delas trata do aumento de pena do crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, certo? Então você tem uma agravante e você também tem um caso de aumento de pena sobre a mesma circunstância. Isso não pode acontecer. É isso uma coisa normal, que é o tal do bis in idem. Porque olha só, as circunstâncias que sempre agravam a pena são essas aqui. Salvo, né, quando não constituem ou qualificam o crime. Porque se constituir o crime, se for uma criação do próprio crime em si, não pode ser caso de aumento de pena. Por exemplo, o caso do aborto. O aborto nunca se comete contra uma mulher que não seja gestante. Então, se você cometer um crime de aborto, não vai agravar a pena por ser gestante a vítima, tá? Assim como também aquilo que qualifica o delito não pode servir de fundamento para agravar a pena. Por exemplo, se você matar alguém em homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, não é fundamento para agravar a pena. Por quê? Porque isso já qualificou o homicídio simples para homicídio qualificado, tá bom? Bom, a denúncia foi recebida,
O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, arguindo preliminares, gente. Aqui ele está contando toda a historinha da linha do tempo, né? Na fase do artigo 397, foi confirmado o recebimento da denúncia. Né? Realizada a instrução, ouvidas Luísa e as testemunhas, todos confirmaram os fatos. Interrogado, Alfredo confessou os fatos. Olha só, confissão, gente, é mais um fundamento aqui de atenuante. Tá? Então temos dois fundamentos aqui de atenuante. Wanda, não é pelo quarto. Wanda, dois fundamentos, ó. É, não vai. Dois fundamentos aqui de atenuantes. A sentença rejeitou a preliminar de incompetência e foi condenado e condenou Alfredo nos termos da denúncia. A pena base, olha só, então até aqui, gente, eu tenho toda essa estrutura aqui. Né? Como eu disse, reitero, talvez alguém já viu que não pode ter dois casos de aumento de pena na mesma circunstância, né? Tanto lá no parágrafo 9º e 10º do artigo 129, agora também aqui no artigo 65, mas vai falar agora, né? A pena base foi fixada em 2 anos e meio de reclusão, ante a média entre a mínima e a máxima. Gente, isso aqui, ó, ante a média entre a mínima e a máxima, isso aqui é a mesma coisa de eu falar que o crime hediondo é um crime feio, nojento. Isso é uma coisa que não tem não tá escrito em lugar nenhum, porque o crime hediondo já é hediondo mesmo, né? Por isso que a apreensão de regime já é diferente, o livramento condicional já é diferente. Então isso aqui não tem sentido nenhum, tá? Do mesmo jeito que eu digo, né? Quando nós temos lá, né, que o crime, ele, por ser extremamente articulado, o réu tem que ficar no regime fechado. Não tem nada a ver também, tá? Tem que ser uma situação sempre concreta. E eu acho que, de novo, aqui eu caí numa contradição, né? Porque às vezes, realmente, na circunstância concreta do crime e a articulação do delito pode servir sim de fundamento, né, para agravar a pena. Mas isso aqui não está escrito em lugar nenhum. E foi agravada a pena em 6 meses, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código, tendo em vista a situação de violência doméstica. Olha só. A linha F, pessoal, é isso aqui, ó. Então, olha só a nota que teve essa pena agravada aqui. Ó, agravado, pessoal, segunda fase, tá? Agora, pena base é a primeira fase. A pena base é a primeira fase e não tinha fundamento legal nenhum. Né? Não existe nenhum lugar que está escrito lá que você começa com tanto de pena, que é a média. Não, não tem nenhum lugar escrito isso, tá? Nenhum lugar escrito isso. Então a pena é de 1 a 5 ali, 2 a 5. Não tem nada de mínima e máxima, tá? Não tem fundamento para isso. O que poderia acontecer é eles trazerem a baila que o cara é reincidente. Se ele é reincidente, ele tem a segunda fase como um agravante. Aí eles vão dizer que a primeira fase tem que aumentar também por conta de maus antecedentes. Mas aí você encontra a súmula que diz que uma reincidência não serve de fundamento para agravante e também para ser circunstância judicial desfavorável. A mesma reincidência não. Duas podem sim servir. Vanda, você é teimosa, né, cara? Você não vai pro quarto. Não vai. Bom, assim foi fixada a pena intermediária em 3 anos de reclusão. E a pena final, com aplicação da causa de aumento prevista no artigo 129, parágrafo 10º. Olha só, gente, isso aqui não pode ao mesmo tempo servir, né? Isso aqui, mesmo a gente não conhecendo muito, é igual a expressão legítima defesa, né? É um bis in idem. Você não pode usar dois fundamentos específicos para piorar a pena do réu de graça, tá? Foi fixada em 4 anos, o bis in idem, foi fixada em 4 anos de reclusão, sendo estabelecido o regime semiaberto. Bom, está em 4 anos sendo semiaberto. Por quê? Adiante da opinião do julgador sobre a gravidade do crime. Olha só, gente, mais uma vez, né? O julgador está dizendo o seguinte: nossa, esse crime, bater em mulher é uma coisa muito feia, por isso você vai ficar no semiaberto. Não, gente, não tem noção, isso aqui não tem cabimento nenhum negócio desse aqui. Tá? A súmula 718, 719 do STF e a 440 do STJ. São três súmulas, né? A 440 ela diz o que está escrito na 718 e na 719 do STF, é o mesmo fundamento. As circunstâncias abstratas do delito não servem de fundamento para agravar a pena, nem para aumentar, nem nada do tipo, nem para estabelecer regime prisional. Hum. O juiz ainda determinou, ainda, né, aqui, a perda do cargo público ocupado por Alfredo. Gente, aqui a perda do cargo público está escrito no artigo, então ele poderia perder, sim, né? Nós não vimos uma outra peça que eles cassaram a aposentadoria. Cassação de aposentadoria não está escrito em seu inciso, nesse artigo, então a analogia em malam partem não pode acontecer. Mas olha só, na forma do artigo 92, inciso 1, linha A perda do cargo público ocupado por Alfredo, pessoal, aqui também para acontecer isso daqui, né, tem que estar nas regras, né, de acordo com o artigo 92. Aí você vai ver realmente se está nessas circunstâncias aqui.
que tem? Ó, são efeitos da condenação. A perda do cargo, a função pública ou mandato eletivo. A condição para isso é quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Gente, não teve abuso de poder nem violação de dever para com a administração pública. Então você vê que não está de acordo com a condenação. Quando a pena aplicada privativa de liberdade foi por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. A pena aqui no exemplo não foi superior a 4, né? Nota que aqui a pena foi de 4 anos, olha só. Né? Olha só, parou em 4. Então você vê, pessoal, que muita coisa não é nem conhecimento, é você realmente observar aquilo que eu digo, né, nas elementares do tipo, né, quando você leu aquele crime lá do furto, subtração de coisa ele é móvel, mas aí a coisa não é alheia porque está no lixo, está abandonado, ou senão a subtração não aconteceu porque não foi ânimos definitivo de ficar com o bem. Você pegou e devolveu, então você não queria subtrair. Você utilizou o bem, mas você não subtraiu. Quando eu peço para prestar atenção, quando eu peço para prestar atenção nas palavras das elementares do tipo, não é somente nelas que é para prestar atenção. Isso é para a configuração do crime, mas você tem que prestar atenção em qualquer outra circunstância. Igual esse casinho aqui, que nós estamos vendo agora, é, é, já vimos em outras peças também. Então, assim, são efeitos da condenação. Quando a pena privativa de liberdade for aplicada. Nós já vimos em outros casos que o juiz substituiu a PPL pela PRD. Então, o juiz, ao dosar a pena, depois da dosagem da pena concreta, ele trocou a privação da liberdade por uma restrição de direitos. Então, não era caso de aplicar essa punição aqui, tá? Não era caso de aplicar, mesmo lá naquele outro problema tendo havido aqui a violação de dever para com a administração pública. Né? Lá tinha esse negócio, mas não tinha esse. Agora, nesse nosso caso agora, tem a privação da liberdade, que é semiaberto, mas não tem esse aqui, certo? E também, obviamente, né, a pena não foi acima de 4 anos, nos demais casos, tá? Bom, e também lembrar que aqui, ó, a perda do cargo público, função pública ou mandato eletivo. Nota que não tem cassação de aposentadoria aqui. Presta atenção nisso que eu estou dizendo, porque quando eu passar exercícios de livramento condicional, de suspensão da pena, eu quero que vocês acertem, porque eu vou fazer esse tipo de brincadeira, que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Lá está escrito o seguinte, ó, o cara não tem direito se a condenação anterior for a pena privativa de liberdade. Aí ele sofreu uma condenação anterior com uma pena restritiva de direitos. Ah, o cara não tem direito se a condenação anterior foi X, mas a condenação anterior dele foi Y. Ele não tem direito à suspensão da pena quando ele é reincidente. Mas que tipo de reincidência? Ah, qualquer uma. Ah, beleza. Mas e a condenação anterior? Se for a pena de multa, ele tem direito? Sim, se for a pena de multa, ele tem direito. Bom, eu estou falando aqui há meia hora, né? Tudo muita informação rápida, mas é tudo, de certa forma, muitas repetições, tá? Mas eu sei que dá trabalho, gente. Mas vamos atentando que, de certa forma, eu estou fazendo uma revisão, né? Tudo que nós vimos até agora. O Ministério Público foi intimado da sentença no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, e manifestou a ausência de interesse em recorrer. A defesa foi intimada no dia 7 de dezembro, quinta-feira. Começa a contar dia 8, né? Vamos ver aqui se tem alguma graça aqui, ó. Tem uma graça aqui, olha só. Sexta-feira são úteis em todo o país, exceto no dia 8 de dezembro, olha só. Feriado forense. Dia 8, mas aqui quinta-feira, então sexta-feira, olha só, sexta-feira era feriado, então não começa a contar, começa só na segunda-feira. Olha só, o cara deixou na última linha, pessoal. Quantas pessoas que leem isso aqui? Muitas pessoas não leem. Por que que elas não leem? Porque elas estão acostumadas que na prova fica sempre escrito isso aqui, ó. Para você não usar, né? Não se valer do habeas corpus e do embargo de declaração. Separa aqui a tua leitura. Blá, 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 peça endereçada no último dia do prazo, blá, blá. Você pega e você já está acostumado. Você treinou o curso inteiro lendo isso aqui. Aí você não lê essa bosta aqui no final, né? E aí, enfim, você roda, porque tipo, dia 7 é quinta-feira. Começa a contar dia 8. Você conta 8, 9, 10, 11, 12, segunda-feira. Pronto, errou. Por quê? Porque esse dia 7 é quinta, começa a contar na sexta, mas sexta é feriado, começa a contar só na segunda. Aí tem 7, 8, 9, 10, né? Começa a contar dia 11, que é segunda-feira. 11, 12, 13, 14, 15. 5 dias para fazer apelação, né? Então, gente, inclusive, salvo o melhor juízo, né? Quando eu estava lendo isso aqui com vocês, na aula passada, eu estava só comentando sobre as teorias, porque a ideia era que eu comentasse a teoria, né? E aí você viesse a escrever depois. Eu mesmo não li até o finalzinho aqui, ó. Eu acho que na minha contagem lá eu acabei batendo dia 12 também. 8, 9, 10, 11, 12. Agora, como eu vou escrever a peça, aí eu pego e leio tudo. Agora eu fico esperto, né, e com medo, né, para não perder a pontuação. Tá bom? Beleza, carinhas? Então vamos lá. Vamos escrever, mas assim, no meu esquemão aqui, eu já tenho que observar, né, gente? É, eu vou ter que tratar do quê? Do que, Zé? Da dosimetria da pena. Eu
Eu acho que tem a nulidade aqui da competência do juízo, porque é navio ou aeronave, não é Maria da Penha. Era do 109, isso. Aí eu tenho aqui essas duas atenuantes, não tem nada de teoria do crime. É, eu tenho, obrigatoriamente, não dá para tratar do 44 porque tem sustento de violência. Então eu tenho que tratar do 77. 7. Ah, Fábio, mas a pena é de 2, eu não sei quanto. Então, mas se mantiver no mínimo legal, vai dar 2 anos. Se der 2 anos, dá para ter suspensão da pena. E tratar do regime prisional também, o artigo 33 também, eu não posso deixar de falar. Semiaberto, fechado, né, e aberto. E aí, obviamente, eu vou dizer, né, que a opinião em abstrato do crime não serve de fundamento para estabelecer regime prisional pior do que aquele da dosimetria da pena em si. Ah, Rafael, dá para ter suspensão do processo? Então, gente, aqui não dá porque, desculpa, não dá porque a pena mínima não é de 1 ano, né? Ah, é de 2, é de um porque no 129, parágrafo primeiro, ele colocou 129, parágrafo primeiro, é 1 ano, mas aí no parágrafo nono já diz que é a pena de 2 a 5, sai do 1. Na dúvida, o que que você faz? Pede, pessoal, na dúvida, pede. Então você poderia fazer aí a tese da suspensão do processo. Na dúvida, você tem que pedir, não estava no gabarito, mas se você pedisse, você não iria perder nada. Tá, temos que tratar então dessas teses aqui. Não tem outra coisa, você vê que não tinha nada de teoria do crime de novo, olha só. Né? Várias peças aí que não tem teoria do crime. Aí a pessoa se desespera, mas se você se acostumar que não tem, pessoal, não tem preocupação, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos endereçar aqui. Fala, eu endereço para juízo federal, né? Não, você endereça para esse juiz aqui mesmo. Por quê? Porque esse juiz aqui foi o que deu a decisão. O processo está nele, você tem que endereçar para ele remeter para outro lugar correto, tá? Você Isso endereça- era uma dúvida que eu tinha. Ah, é. É que assim, no endereçamento a gente não discute competência. Então, Entendi. assim, ele Só endereça. fala que é nulo onde está acontecendo o processo. Mas eu endereço para ele. Eu endereço para esse juiz aqui. Entendi. É, está onde o processo foi perícia, não sei o quê. Juizado aí, ó, da violência doméstica de. Em cima do roxinho, Rafa. Ah, tá aqui. Ofereceu denúncia perante isso aqui. Então, o primeiro juizado, né? Do Ctrl C aqui, eu jogo aqui, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de. Vou jogar aqui. Juiz de direito do primeiro juizado. Aí eu vou colocar aqui, Shift F3, Ctrl I, né? Ctrl J. Excelentíssimo doutor juiz de direito, blá blá blá. É... Beleza, agora o processo número aqui não tem o número, então vou colocar só processo número. Aí eu vou preencher agora, né? O nome do cara é Alfredo. Alfredo, já devidamente quali, qualificado no processo em epígrafe e que contende com a Fazenda Pública, vem por intermédio de seu advogado e bastante procurador interpor com base no artigo 593, inciso 1 do CPP, do Código, né, do Processo Penal, apelação. Apelação, Ctrl Q. Apelação contra a sentença de folhas tais. Pronto. Aí eu jogo aqui, né? É, os pressupostos de admissibilidade estão presentes.
e principalmente a tempestividade. Portanto requer o recebimento, processamento e encaminhamento do presente recurso ao Tribunal de Justiça. Na verdade, aqui seria o Tribunal, né? Regional Federal, porque eu vou mandar para a Justiça Federal, né? Então aqui é um juiz incompetente, mas eu peço para mandar para o juiz competente. Aí eu coloco nestes termos, pede deferimento, né? Coloco na mesma linha, pessoal. Não precisa colocar em outra linha, não. Nestes termos, pede e espera deferimento. Lá, local e data. A data coloca certa. Então, 15 de dezembro de 2025. Ou, no caso, 2020, né? Não sei, deixa eu ver de quanto que é. Isso aqui, 23. Tá? Esse termo pede, espera deferimento, local e data, advogado, OB número. Gente, por incrível que pareça, olha só o que eu vou fazer aqui agora, tá? Olha aqui na lousa, ó, ó. Isso aqui, ó, você zera, tá? É assim que tem que fazer, ó. Nessa última prova agora da OAB, né, de direito trabalhista, pessoal, caiu uma peça extremamente atípica, né? Exceção de pré-executividade. E eu tenho um aluno que acertou a peça, acertou as questões, e ele colocou XXX. Fez recurso das questões lá, tal, e eu falei, não, não é possível, cara, que você fez isso. Ele fez o quê, cara? Você colocou XXX. Isso é identificação de peça. Não tem jeito, você zerou por causa disso. Ah, cara, não é possível. Eu tô te falando, cara. E o curso inteiro a gente corrige as peças, falando pra galera não colocar o XXX, pois tem um cara que vai lá e coloca. E acontece, gente. Tipo, é normal. Igual não colocar a letra A e a letra B. A letra A e a letra B também, nas questões, você tem que colocar a letra A e a letra B. Você tem que mostrar para o seu examinador, tá, que você sabe realmente o que você está fazendo. Não pode falhar nisso, não. Bom, vamos lá. Aqui, pressuposto de admissibilidade. É, agora eu vou, né? Gente, na verdade, só uma incorreção no que eu fiz aqui. É, aqui é Tribunal de Justiça mesmo, tá? Porque é o Tribunal de Justiça que tem que reformar a decisão do cara que está subordinado a ele, né? Justiça. Aí o Tribunal de Justiça que vai anular o processo e aí ele vai remeter para o tribunal correto, né? Para a justiça competente, que é o juiz federal, tá? Então você continua encaminhando aqui para o Tribunal de Justiça, não é para o TRF, não. Porque quem vai anular é o TJ, né? O pai do cara que deu a decisão. O pai do juiz é o TJ, não é o TRF, tá? Então, o correto é você mandar para o próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça anula o processo e manda para o início de novo, para o juiz federal julgar o caso. Inclusive, eu esqueci de reiterar, né? Olha só aqui, ó, do lado, você vê que eles estão falando de novo que existe juizado especial, existe vara federal, para dizer realmente, né, que era incompetente o local, né, da Maria da Penha. Tá bom? Agora sim, eu coloco aqui, né? Agora sim, eu pulo uma linha aqui, ó. Eu coloco Egrégio Tribunal de Justiça. Tá? Egrégio Tribunal de Justiça. Aí eu coloco recorrente, recorrido. Se você quiser colocar aqui, Fazenda Pública. E aqui o nome do cara, né? Alfredo. Aí eu coloco aqui. É, Ctrl Guerra Tribunal, Colenda, turma, ínclitos, julgadores. Aí eu, aí eu colocar respeitável sentença de primeira instância.
merece ser reformada. Gente, tudo isso aqui eu vou parar de fazer, tá? Essas coisas aqui eu vou parar de fazer porque, enfim, dá para vocês decorarem isso aqui tudo, certo? Mesmo se você não decorar no dia da prova, você dá um jeito de escrever e você não perde tanto ponto, não. Mas o ideal é que você faça certinho, né? Mas não precisa de eu ficar fazendo isso aqui toda vez, não. O importante é eu ir logo do direito, né? Vou lá no do direito, ó, do direito, e aí escrever fato, fundamento e pedido, né? No caso, premissa maior, que é o tipo penal, o artigo, premissa menor, que são os fatos, que tem que se adequar ao dispositivo, e o pedido, tá bom? Então, fato, fundamento, pedido ou fundamento, fato e pedido. Tá? Bom, aí vamos lá. No direito, eu tenho aqui, né, nos probleminhas, eu tenho unidade pela incompetência do juiz. Então, a primeira coisa, vamos para a nulidade, né? Bloco da nulidade, ó. Da nulidade pela incompetência do juízo. Conforme estabelece o quê? Conforme estabelece o artigo. Vou colocar o artigo que mostra que a competência desses casos é da Justiça Federal, né? Então, vou lá, Constituição Federal, controverso 109, acho que vai ter muito emenda constitucional 109. Ah, tá aqui. A Justiça Federal compete processar e julgar, né? Vou dar Ctrl C aqui e jogar aqui. Aí eu já pego agora o pedaço que fala dos navios e aeronaves. Aqui, ó. Ctrl C. Eu não vou colocar da exceção não, gente, por conta de que a exceção não está valendo ponto agora, né? Então, eu só jogo isso aqui, ó. Ctrl V. Conforme estabelece o artigo 109, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navio ou nave. Aí você vai colocar. Ora, a presente situação ocorreu, muito embora, entre marido e mulher, ocorreu, aí eu coloco aqui, né? É, em um cruzeiro, Ctrl C e jogo aqui, ó. Ctrl V e pega esse outro pedacinho aqui também e jogo aqui. Ctrl C e jogo contra aqui. Ctrl V. Aí eu vou. Olha, o presente situação, muito embora entre marido e mulher, ocorreu. Ocorreu em um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico apto a navegar por águas internacionais, tendo embarcado no Porto Santos, Porto Santos, São Paulo. Beleza. Ponto. Aí, portanto, eu vou ler aqui, ó. Portanto, requer a nulidade do artigo 564, inciso 1 do CPP, combinado com o artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal. Se você souber mais, pessoal, você pode falar, né? Requer a unidade após o recebimento da denúncia, né? E os atos e todos os atos instrutórios que vieram a ocorrer. Mas não precisa não, né? Bom, acontece. A nulidade é uma coisa que vem a retirar atos que foram feitos errados. Só que tem coisa que, mesmo o juiz sendo incompetente, é uma coisa certa. Mas aqui a instrução foi feita, né, um pouco antes e depois tem que anular o que? A partir do momento, né, do oferecimento de denúncia, né? Por conta de que o Ministério Público correto seria lá o Ministério Público Federal também e tudo mais. Então tem que anular, mas se você quer requer aqui, portanto, requer a unidade do artigo 164, 1 combinado com o artigo 109, tá certo também. Então, portanto, requer a unidade a partir do momento do oferecimento da denúncia e os seus posteriores atos deste dependentes. Também tá certo, tá? Eu não sei se pontuaria essa expressão, depois a gente vê no gabarito que se pontuaria. Aí eu vou lá, continuando agora. Então eu falei da unidade, então eu sei que esse aqui eu já falei. Esse aqui foi feito. Beleza. Agora eu tenho que falar da dosimetria da pena, né? Porque não tem outra coisa para tratar. Vamos à dosimetria da pena. Então, incompetência do juízo. Eu sempre confiro aqui, né, gente, nesse desenho, porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa, né? Aqui não tem nada de provas, né? Tem um risquinho aqui, não tem nada de provas.
Agora realmente trata-se da dosimetria da pena. Só que tem a primeira fase para falar ainda. Então eu vou falar da primeira fase, né? Da dosimetria da pena. Da dosimetria da pena. Com relação à primeira fase, é, as circunstâncias judiciais são favoráveis à hora réu, tendo em vista que não há menção alguma em sua folha de antecedentes que dizem o contrário. Ocorre que ocorre que o juiz da primeira instância, sem previsão legal alguma, resolveu iniciar a pena base na média da pena do delito, ora em caso. É, fato este que não tem previsão legal alguma. Portanto, requer requer a manutenção da pena base em seu mínimo legal. Ponto. Essa tese, pessoal, talvez seria uma tese difícil. Mas não pode ser difícil, assim, ela não tem nada, não tem um artigo determinando, mostrando isso, né? Não tem um artigo. Mas, o que acontece? Nós temos a obrigação de falar disso como se nós dominássemos isso, nós temos que dominar isso, tá? Por quê? Porque é algo que faz parte da teoria da pena. A teoria da pena não é uma coisa que é uma tese que você tem que se orgulhar de ter encontrado no lado da prova, não. Tese do dosimetria da pena, do teoria do crime, você não tem. Talvez teoria do crime você teria que se orgulhar, sim. Mas teoria da pena não tem orgulho nenhum de encontrar. Porque é a tua obrigação saber que isso aqui é sempre a mesma coisa. O que eles criam são formas diferentes de escreverem a mesma coisa, tá? Mas não é um orgulho ter achado teoria da pena, não. Tá bom? Nós temos que conseguir encontrar isso aqui por nós mesmos, tá? Dosimetria da pena, a primeira fase foi isso, né? Com relação à primeira fase. Agora, no que concerne, eu posso colocar aqui, né? Da segunda fase, das agravantes extenuantes, das agravantes. Ou do bis in idem, né? Do bis in idem. Bis in idem. Ainda, né? Ainda na dosimetria, com relação à segunda fase, agravantes extenuantes, vírgula, ainda na dosimetria, com relação à segunda fase, agravantes extenuantes, é, requer o afastamento. é, eu não vou colocar do bis in idem, não, porque tem a confissão, né, e a idade. Vou colocar aqui, da segunda fase, das agravantes e atenuantes, das agravantes e atenuantes. Ainda na dosimetria da pena, com relação à segunda fase, requer o acolhimento, vou começar aqui primeiro pelo acolhimento. Requer o, a, requer o acolhimento das atenuantes do artigo. Atenuantes referentes à idade do réu e à sua confissão, nos termos do artigo 65, inciso 2, a linha X, não sei qual que é, tá? Aí, com relação à segunda fase, requer acolhimento das atenuantes referentes à idade do réu e à sua confissão. Com relação, com relação à agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F, requer seu afastamento
é, por conta do bis in idem, já que está sendo imposto a hora réu a causa de aumento de pena do artigo 129, parágrafos nono e décimo. Das agravantes e atenuantes. Ainda dando limite da pena, com relação à segunda fase, requer acolhimento dos atenuantes referentes à idade do réu e à sua confissão. Com relação ao agravante do artigo 61, requer seu afastamento. Na verdade, eu vou fazer o contrário aqui, né? Porque, vou falar assim, com relação à causa de aumento de pena, vou colocar aqui, ó, né? Com relação à causa de aumento de pena, requer seu afastamento. É a mesma coisa. Por conta do bis in idem, já que está sendo imposto a hora réu a causa de agravante. Aí aqui é só inverter, né? Aqui inverteu o 61 e aqui colocar, né? Ó, eu tô demorando para escrever esse pedacinho aqui, pessoal, especificamente, tá? Mas é bem simples, é o pedaço da dosimetria da pena. Tá, eu falei do bis in idem, por quê? Porque eles estão colocando aumento de pena aqui pela violência doméstica e também estão utilizando agravante pela violência doméstica, tá? Bom, assim foi fixada a pena intermediária em 3 anos de reclusão, né? Então aqui eu vou falar. Na primeira fase, requer a pena mantida no seu mínimo legal. Na segunda fase, também, né? Então, vamos ver. Aqui a pena final, a complicação. Assim foi fixada a pena intermediária em 3 anos de reclusão. Então, ainda nos da pena, com relação à segunda fase, requer o acolhimento das atenuantes referentes à idade do réu e sua confissão. Com relação ao caso de pena, é, requer esse afastamento por conta do bis in idem, já que está sendo imposto a hora réu, agravante do artigo 61. Então, eu vou colocar aqui, né? Então, assim, na segunda fase, eu posso juntar com essa informação aqui em cima, né? Porque eu tenho a confissão. Eu já coloquei a confissão aqui, deixa eu ver. Na segunda fase, requer o acolhimento das atenuantes, isso, tem sim. Isso a confissão com relação ao 65, tá certo, é isso aqui mesmo. Com relação à causa de aumento de pena, requer esse afastamento por conta de já que está sendo imposto a hora réu a causa da agravante do artigo 61. Beleza. E aí, pessoal, o que acontece? Ante o exposto, requer a compensação entre agravantes e atenuantes do artigo 67 do Código Penal. 67. O disposto requer a compensação entre agravantes e atenuantes do artigo 67 do Código Penal. Beleza. E agora eu vou tratar, né, dos benefícios. Eu vou pedir a suspensão da pena. Acontece que aqui, gente, o que acontece? Eles mandaram para 4 anos, né? Aí eu pedi também para manter no legal na primeira fase, beleza. Na segunda fase compensei, beleza. Na terceira fase eu pedi para enfim, para retirar a causa de pena por conta que já tinha sido aplicado a agravante. Então eu estou pedindo para manter no mínimo legal desde o começo. Então eu vou falar sobre a suspensão da pena. Vou colocar aqui, ó, da suspensão da pena. Da suspensão da pena. Eu acho que não veio no gabarito isso aqui, tá? Mas eu tenho que ver que tem lógica, tá? Deixa eu
Ver aqui, acho que realmente não veio no gabarito essa tese da suspensão da pena. Não veio mesmo no gabarito a suspensão da pena, tá? Mas eu colocaria. Por quê? Vamos aqui. Vamos à matemática, assim, em si, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar sem estragar isso aqui. Né? Isso aqui já estraguei, já porque já falei disso aqui também, né? Já falei disso aqui. Isso aqui é a súmula, não vou esquecer isso aqui que eu vou falar agora, né? No gabarito não saiu isso aqui, não, tá bom? Mas eu vou mostrar a lógica. Aquilo que eu escrevi ficou confuso, é, mas olha só como é que funciona. Nós temos aqui a dosimetria da pena, né? Na segunda fase, ele tinha lá o negócio da agravante, por conta da situação doméstica, certo? Na terceira fase, ele tem a situação da majorante, que é o aumento de pena da situação doméstica. Beleza. Só que essa situação doméstica aqui, ela tem que ser compensada, porque é uma agravante, tem que ser compensada com a idade. Entre agravantes e atenuantes, eu vou compensar aqui com a idade, ó. Então aqui eu estou usando sim a situação doméstica para agravar a pena. Só que ela está sendo compensada com a idade. Então eu perdi a idade da atenuante. Então na terceira fase, a hora que eu falo da situação doméstica novamente, eu não estou deixando de colocar na dosimetria a situação doméstica. Não, agora eu vou ter que afastar essa situação doméstica aqui por conta do bis e idem. Por conta do bis e idem, tá? Eu tenho que afastar por conta do bis e idem. Por quê? Porque já foi utilizada a situação doméstica anteriormente. Não pode ser utilizada de novo agora. Então, nota que eu estou na dosimetria da pena, se a pena aqui for de 2 a 5, eu estou mantendo 2 no primeiro, estou mantendo 2 no segundo e estou mantendo 2 no terceiro aqui, porque eu estou afastando essa situação doméstica por conta do bis in idem. É. Não sei se agora está claro isso daqui. Foi, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Não, na verdade é sempre a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. Na dosimetria pena, o cara tem duas reincidências, tá? Então ele tem uma reincidência, que você sabe que serve para a segunda fase, e tem outra reincidência. Essa reincidência serve para a primeira fase. Beleza. Então uma serve de maus antecedentes e a outra serve de reincidência. Beleza. Só acontece que eu tenho uma confissão. Eu tenho uma confissão. Essa confissão, ela está compensando, de acordo com o artigo 67, ela está compensando com uma reincidência. Como ela está compensando, está empatando, aqui está empatando, está tendo empate aqui. Então eu estou tirando a reincidência e estou tirando a confissão. Sobrou uma reincidência. Então essa reincidência é uma só. Então não tem que existir maus antecedentes. Só tem que existir o quê? Só tem que existir uma reincidência. Só uma reincidência, tá? Então, olha só, é o mesmo exemplo, é a mesma lógica. E isso aqui é muito legal, pessoal, muito legal mesmo, tá? É, e, enfim, isso talvez na hora da prova você não acha que não tem essa tese. Beleza, você pode até achar que não tem, tá? Mas tem que colocar. Essa explicação aqui é muito importante. Por quê, gente? Porque ela pode ser cobrada na nossa prova, assim como já foi cobrada, mas foi numa outra explicação na época do tráfico. Lá atrás, não estava expresso no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que a pessoa não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas quando eu explicava para o aluno, eu explicava justamente no dosimetria da pena. Então, a primeira fase, 5 anos. Segunda fase, 5 anos, porque a pena de tráfico é de 5 a 15. Primeira fase, 5 anos. Segunda fase, 5 anos. Terceira fase, por ter o privilégio, reduzir uma fração. Se reduz uma fração, a fração ficava abaixo de 4 anos. Então, eu falava assim, gente, pede a PPL pela PRD, porque no crime de tráfico privilegiado, na terceira fase, a pena vai ficar abaixo de 4 anos. Então, pede. Matematicamente, era certo aquilo. E por incrível que pareça, eu não sabia, né, na minha cabeça, na teoria, eu não sabia de uma resolução do Senado Federal que dizia isso que eu falava. E aí os alunos acertaram na época, na prova, e a fundamentação era essa resolução do Senado Federal, né, que está debaixo do, do parágrafo 4º do artigo da Lei de Drogas. Só que hoje em dia a Lei de Drogas, ela mesma ela já risca, né, já traz lá que o privilégio realmente pode a PPL pela PRD. Mas eu não sabia. Eu não sabia, mas a matemática mostra o direito que eu estava pleiteando, igual eu estou falando aqui agora também. É isso que eu estou dizendo, está ali, entre atenuantes e agravantes, a gente tem a compensação no artigo 67. Mas esse jogo matemático a gente tem que levar em consideração. E se eu falar para o examinador na prova, é uma coisa legal. Isso aqui é uma tese, uma puta de uma tese legal.
né? Mesmo se você não souber os fundamentos, você consegue ver a lógica disso aqui, pessoal. Isso aqui é bem legal mesmo, tá? Eu lembro que na época lá muita gente acertou e aí tinha essa resolução, né? Teve aluno que até achou, porque eles estavam acostumados a olhar de baixo, mas como eu nunca olhei resolução, eu sempre olhei o básico. O básico era o quê? Era as súmulas, né? E as leis extravagantes. Eu não tinha olhado, não tinha eu não sabia mesmo que tinha uma resolução do Senado Federal que permitia a PPL pela PRD. Eu não sabia mesmo. Bom, então eu disse tudo isso para justificar esse nosso caso agora, para justificar, né, da suspensão da pena, que não saiu no gabarito. Aí eu vou colocar aqui, né, nos termos do artigo, conforme estabelece, né, conforme estabelece o artigo 77 do Código Penal. Vamos ver. É, Ctrl C, Ctrl V, passo as adequações aqui, né, deleto, deleto, deleto. Conforme estabelece o terceiro Código Penal, a execução da pena não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4, desde que o condenado não seja reincidente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que autorizam a concessão do benefício. Essa aqui, esses dois, para o artigo 59 do Código Penal, tá? É o 59. 59 são as circunstâncias judiciais favoráveis a ele. Então, isso aqui tá certo, ele tá certo para ele, tá tudo certo. E também não é cabível o 44, que é um caso de substituição, porque a substituição é mais benéfica, tá bom? Conforme vai ser tá lá. Aí eu vou colocar a hora em casa. Se mantiver na dosimetria da pena é a mesma no mínimo legal, o hora réu faz jus ao benefício. A não ser, pessoal, que esteja escrito em algum lugar aqui no enunciado que ele é reincidente, né? Eu não lembro de ter encontrado isso que ele é reincidente, não. A palavra reincidência costuma ser bem gritante, eu sempre presto atenção, mas talvez eu não preste atenção, tá? Sobre reincidência em algum lugar aqui, eu acho que não apareceu, não. Se apareceu também, você pediu o que se pede não prejudica, tá? Mas eu acho que não teve a palavra reincidência aqui em nenhum lugar. Bom, ora em caso, se mantiver a pena, se mantiver na dosimetria da pena a mesma no mínimo legal, o hora réu faz jus ao benefício da suspensão da pena. Gente, é até interessante isso aqui, por quê? Porque se você falar assim, ah, mas se fosse competência da Lei Maria da Penha, não teria o benefício, né? Teria do mesmo jeito. Porque a suspensão da pena você admite na Maria da Penha. O que você não admite é a suspensão do processo na Maria da Penha. Na Maria da Penha você não admite a suspensão do processo, nem o acordo de não persecução penal, que você não admite lá, tá? É o que você não admite lá, beleza? Mas na Maria da Penha você admite a suspensão da pena. Acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão do processo não admite que são benefícios do GCRIM, de acordo com o artigo 41 da Lei de Droga, da Lei Maria da Penha, não admite os benefícios do Juizado Especial Criminal, tá? Mas a suspensão da pena não é benefício do GCRIM, então teria sim o réu, ele faria jus a esse benefício aqui, tá? Bom, então eu fiz a dosimetria de pena, agora eu vou colocar do regime prisional, né? Do regime prisional. E também, obviamente, né, aqui é caso não seja o entendimento da suspensão da pena, aí eu falo sobre o regime prisional agora. Do regime prisional, né? Caso não sejam, caso não seja, né, acolhida a tese da suspensão da pena, requer, com base nas súmulas 718 e 709 do STF, combinada com a súmula
440 do STJ. Então, como é que eu sei essas súmulas todas? Gente, é só isso aí debaixo do artigo 33 do Código Penal, nele certeza que tem no caput ou nos seus parágrafos essas súmulas aqui. Porque elas tratam justamente do que eu estou falando, né? Que a opinião abstrata do julgador não serve de fundamento, né, para estabelecer regime prisional. Ó, No caput, tá, já, Rafa. isso. Então, perfeito. Ó. Caso não seja colhida tese de suspensão da pena, requer, com base nas súmulas tais, combinado com a súmula tal, é, Ô, o regime inicial aberto, nos se termos, colocasse assim, só 440 também ficaria certo? ficaria certo, Tá. tá? É, mesmo porque eu nem estou colocando a redação delas aqui, o ideal é colocar. É que eu estou fazendo só para fazer rápido. O ideal seria fazer desse jeitinho aqui em cima. Conforme estabelece a Sim. súmula 718 e 709 do STF, coloca a redação. Aí eu colocaria, ora, em caso, é, a pena está em 4 anos e diante da opinião do jogador sobre a gravidade do crime abstrato, tal circunstância não serviria para colocar no regime semiaberto. Portanto, requer, né, a reforma da sentença e a aplicação do regime correto. É a mesma coisa, caso seja colhida a tese de suspensão da pena, requer com base nas súmulas tais o regime inicial aberto nos termos do artigo 33 do Código Penal. Pois, aí eu coloco aqui, né? É, o semiaberto foi imposto com base, né, na opinião do julgador sobre a gravidade do crime de violência doméstica. O que confronta, né? O que confronta as súmulas ora mencionadas. Aqui, gente, o que eu fiz foi só usar o raciocínio de escrita, tá? Mas não precisa escrever assim. Aqui, de vez em quando, eu não vou fazer esses parágrafos aqui, porque aí você vai se acostumando, né? Olha só, aqui a gente foi. Você pode ver que na dos limites da pena, como as teses são menores, a gente acaba meio que escrevendo mesmo, tá? Porque a gente consegue, ó. Agora, isso aqui a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo. Aí eu cheguei aqui, só falei de tudo, ó. Essa tese não tem no gabarito, mas ela faz sentido, né? Por conta dessa explicação aqui, ó. Ela faz sentido, tá? Certo? Aqui há a compensação de agravante com atenuante. E aí, como a compensação ocorreu, ou seja, eu já usei aqui uma agravante para compensar. Então, se eu já usei agravante uma vez, eu não posso usar agora o mesmo fundamento para ser um caso de aumento de pena. Tá? E agora, né, requerimentos finais, né? Então, requerimentos finais. Requerimentos finais. Em recurso, o que não pode faltar requer o conhecimento e provimento do presente recurso. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso é, e a consequente reforma da sentença de primeira instância. Nestes termos, é igualzinho está aqui em cima, pessoal. Nestes termos, pede, espera deferimento, local e data, advogado B número. Tá? Ctrl C, mesma data, inclusive. Beleza? Por conta de que é as razões. Muito embora essa aqui seja a folha de razões, eu fiz no mesmo dia, né? A interposição e as razões. Então fica tudo junto aqui, certo? Então essa aqui é a nossa apelaçãozinha da Luísa e do Alfred. É, é mais fácil eu pegar isso aqui, jogar aqui. Gente, vamos olhar o gabarito agora e as pontuações, né?
Nota que aqui nós começamos com o endereçamento, né? Primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Porque é o local incompetente, mas eu tenho que endereçar para o juiz que o processo está correndo, né? Fundamento do artigo e os 5 dias, a tempestividade aqui. Vai valer o 0,20, né? Por conta do feriado. Endereça para o Tribunal de Justiça de Campo Belo também. É um estado que não existe, mas existe. Para FGV. Preliminar, incompetência absoluta estadual, né? Eu coloquei lá, verifique-se no caso concreto a incompetência, verifique a anulidade pela incompetência do juízo. Eu não escrevi a incompetência estadual. Então, às vezes, o pessoal acaba não pontuando. Isso que eu acho estranho, né? Mas, assim, o ideal é sempre a gente acrescentar a palavra que está no processo. Então, se eu estou indo para federal, eu tenho que falar realmente que a incompetente é a estadual. Verifica-se no caso concreto a anulidade pela incompetência da justiça estadual, ao invés de falar anulidade pela incompetência do juízo. Por quê? Aqui, é, esse pedacinho talvez eles não me pontuariam. Muito embora eu tenha colocado, conforme estabelece o artigo 109, pontualizando ponto 10, tendo o crime ocorrido a bordo de navio ou aeronave, a competência será da federal, né? Então aí eu pontuaria esse 0,30 aqui, esse 0,10. Esse 0,35, a expressão justiça estadual, eu não coloquei. Você vê que eu não errei, porque eu entendi a matéria, mas eu acabei não colocando. Então eu não pontuaria esse 0,35 aqui. Em consequência, pai, eu falo depois, né? Portanto, requer a nulidade do processo, e aqui, né, foi o que eu coloquei, né? Nulidade do processo, é aqui ele colocou, né? Nulidade do processo. Eu coloquei, então eu pontuo esse 0,30. Mas eu não coloquei ou de todos os atos decisórios. Isso aqui eu não coloquei, mas aqui é um ou, né? É uma conjunção alternativa. Então eu pontuo a nulidade do processo 0,30 pontuo. Então eu coloquei a nulidade da incompetência do juízo, eu não coloquei nulidade absoluta, mas eu coloquei a nulidade do juízo, e eu coloquei, né, que vale 0,30, e eu coloquei o 564 aqui, 0,10 eu vou pontuar, certo? Nota que eu não pontuaria esse 0,35 aqui. Continuando, né? Subsidiariamente, é a aplicação da pena base do mínimo legal. Beleza, foi o que eu fiz. Porque ante a inadmissibilidade da pena base no termo médio. Eu acabei não colocando isso, eu só disse que não tem previsão legal para iniciar a dosimento da pena no termo médio. Mas pontuaria. Afastamento da agravante de violência doméstica, ante a ocorrência de bis in idem. Agora, eu pedi afastamento da agravante de violência doméstica, né? Aqui, ante a ocorrência do bis in idem. Eu coloquei bis in idem e eu coloquei também compensação da atenuante. A compensação da atenuante, viu que eles não colocaram aqui o artigo 67, não pontuaria, mas a gente colocou também. Agora, olha só, reconhecimento da imunidade relativa, isso que nós colocamos, também da confissão espontânea colocamos, tá? Aí, aí aqui eles não colocaram a tese do artigo 77, da suspensão da pena, mas caberia, por que caberia? Por conta dessa explicação que eu fiz aqui para vocês, ó, né? Eu já usei a violência doméstica aqui para compensar com a idade, que é a compensação, certo? A compensação eu fiz aqui, ó, né? Então eu tenho condições, né, de pontuar aquilo ali sim, tá bom? Aí, enfim, agora ele fala aqui sobre o regime céu aberto, né? É, tá certo, nós colocamos isso aqui tudo. Pois a opinião do jogador sobre a gravidade do abstrato do delito não autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada. Afastamento da pena. Ah, eu não falei sobre isso aqui. Você viu? Ó? Olha só que bosta. Acabou que a gente não escreveu esse pedacinho. Eu tava explicando esse pedaço, né? Eu tava explicando, você viu como é que escapou? Né? Olha só, eu apaguei o esqueminha. A hora que eu apaguei o esqueminha, eu falei, isso aqui eu não vou esquecer mais nada, não, né? Não vou esquecer mais nada. Aqui tem a suspensão da pena, que eu vou falar, que não tá no gabarito, tem o regime prisional, né? E acabou que passou desapercebido. Eu não falei do artigo 92. Mas a explicação era aquela que a gente estava fazendo no início da aula, eu acabei explicando a matéria, né? Para colocar ali a redação civil que eu acabei não colocando. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o checklist. Você deixa de colocar tese top, porque você simplesmente desconsidera o checklist, né? E foi o que eu fiz. Eu desconsiderei o checklist porque eu quis explicar uma outra matéria. Eu falei, quero explicar esse pedacinho aqui. Eu apaguei. Na hora da prova não tem como você apagar o checklist inteiro, que você só pode usar a caneta, né? Então vai estar lá o teu checklist, você não vai perder. Mas, gente, já vi muita gente reprovar por conta de não colocar tese que realmente só esqueceu de colocar. Já estava, inclusive, na folha de rascunhos, tá? Nós rascunhamos a ideologia, né? A ideologia, a ideia dessa tese, e nós acabamos não colocando. Eu não coloquei, né? Eu pulei essa tese aqui, ó. O afastamento da pena acessória de perda do cargo público ante a ausência dos pressupostos legais, quais sejam violação de dever ou pena superior a 4 anos. Foi o que eu estava explicando certinho lá. Não tinha isso aqui, ó. Agora o conhecimento provendo do recurso, tá aqui a pontuação.
A data também, né? Nós pontuaríamos tudo. Então, olha só, eu não pontuei 0,45 por desatenção. Então, a minha peça já vai para 4,55. E já também não pontuei esse 0,35 aqui da expressão da Justiça Estadual. Então, 0,55 cai para 4,20. Pontuei 4,20 na minha peça. É uma pontuação boa, mas olha só, por azar, essa expressão aqui realmente eu não colocaria, porque eu não coloquei mesmo. Eu não iria escrever. Incompetência da Justiça Estadual. Não, eu ia falar que incompetência da federal, da estadual, eu estou encaminhando para a federal. Né, que para mim seria óbvio. Mas não, ele colocou no gabarito, então eu não pontuaria essa expressão aqui. Mesmo tendo colocado essa outra expressão aqui. Então, desse 0,75, eu pontuaria 0,40. Tá? Inclusive, por isso que eu sempre digo, pessoal, copia o artigo inteiro, porque no artigo inteiro tem a expressão que eles estão pedindo às vezes. Aqui não, aqui eles estão pedindo o teu conhecimento, ele está pedindo para você colocar mesmo ali que a justiça estadual não é competente. Eles queriam que você soubesse que a Maria da Penha é justiça estadual, tá? E não é competente. Eu realmente não coloquei, não pontuei. Agora, este aqui foi por desatenção mesmo, tá? Tínhamos conversado, inclusive, no começo da aula sobre isso daqui. Isso aqui foi totalmente desatenção da minha parte. Tá bom? Ó, eu vou encerrar essa gravação aqui, tá? Só para que o vídeo não fique grande, para que às vezes as pessoas consigam assistir essa aulinha, tá bom?